Então, pessoal, a gente vai começar agora as aulas. Continuando onde a gente falou do Bluetooth, a gente vai falar sobre um padrão que derivou do Bluetooth, que é o ZigBee, ou I3E802.802.15.4, que é um padrão, uma nova tendência da tecnologia wireless, nova entre aspas, né? A maioria do wireless, da indústria wireless, da indústria sem fio, está focando na crescente taxa de transmissão de dados, mas tem uma série de aplicações que vão requerer um baixo consumo de energia, baixo custo e baixa transmissão, como aplicações industriais, agricultura, aplicações veiculares, residenciais e médicas. Né? Então surge a ZigBee Alliance, uma organização com a missão de definir produtos de monitoramento e controle confiáveis de baixo custo, baixo consumo, baseados em um padrão global aberto. Cláudio, por que não o Bluetooth? Porque o Bluetooth, da mesma forma, né, que as outras tecnologias wireless, começou a correr para essa questão do aumento do desempenho, onde determinadas aplicações não precisam disso. Então a gente pode ver o nascimento do 802.15.4 vem do TG4, o quarto grupo do Bluetooth. Então é muito interessante a história, porque tem uma história muito cômica, né? Que o 802.15.4 nasce como quarto grupo, mas a quarta versão do Bluetooth é 802.15-4. Então quando começou a surgir, gerou muita confusão e até hoje é muito difícil de ler. Então a gente lê como Bluetooth as versões sempre mais atuais, esquece essas revisões que são feitas, tá? E o 802.15.4 continua surgindo. Tá? Então a ideia é que o 802.15.3 vai até 55 MB, como eu falei para vocês na aula passada, mas 802.15.4 vai até 250K, tá bom? Funcionando em curto range, mas sendo usado para rede de ampla escala, a única forma de fazer isso é através de interoperabilidade e do uso de protocolos e de usar como nós point. A gente vai ver que existe uma diferença fundamental entre os dispositivos ZigBee e os dispositivos Bluetooth dentro do nosso mercado wireless, que vai permitir que a gente consiga mapear uma cidade inteira usando o ZigBee, apesar do rádio dele ser de baixo alcance. Então, um dispositivo ZigBee 802.15.4 vai ter baixo consumo, baixo custo, estou falando de baixíssimo custo, na ordem de centavos, baixa taxa de transmissão, suporte a redes de grande escala, estou falando de mais de 65 mil nós, praticamente sem garantias de QoS, e um design de protocolo flexível para muitas aplicações, o que a gente quer em IoT. Trabalhando com baixo alcance, né, e com às vezes até menor do que o Bluetooth num rádio individual, ou seja, vai economizar ainda mais energia do que o Bluetooth, e com uma taxa de dados baixíssima, eu vou ampliar o meu tempo de bateria, então eu vou ter que confiar na característica de massa, ou seja, na quantidade massiva de dispositivos na minha rede para poder trafegar. E isso deu tão certo, né, e teve tanto apoio da indústria, que dentro da ZigBee Alliance surgiu o que a gente chama de stack do ZigBee. A stack do ZigBee a gente pode considerar como uma predecessora do que viria a ser a stack do 6LoWPAN que a gente discutiu na aula passada. Então, a stack do 6LoWPAN, ela trabalhava com 4, 5 camadas, muito parecido com a stack que vocês têm no livro do Kurose, mas a stack do ZigBee, ela vai acabar sendo dividida entre, né, Silicon, né, essa camada verde que é a responsabilidade um pouquinho da I3E, né, Physics e Mac Layer, onde eu vou ter a definição de protocolos, uma definição do ZigBee Stack que é feita pela ZigBee Alliance e uma camada que é feita pela aplicação, ou seja, consumidor. Então a ZigBee Alliance provê interfaces para que as pessoas pudessem desenvolver aplicações. Olha que interessante, eu tenho Mac, física, Mac, Network e Application. Eu não tenho uma camada de transporte. Ou seja, isso denota que essas redes foram pensadas para aplicações únicas de empresas únicas. Eu não estou usando uma mesma infraestrutura de sensoriamento para múltiplas aplicações, como a ideia do 6LoWPAN. Tá? Então isso eu estou falando do começo da década passada, né? Por volta de 2010, 2011. São coisas que hoje em dia a gente já não está usando mais, a gente caiu mais para os técnicos do 6LoWPAN. Tá? Até a própria ZigBee Alliance, se vocês derem um pulo na página, vocês vão ver esse tipo de constatação. Então, o ZigBee e o I3E802.15.4. Então, o ZigBee, né, que vamos chamar a partir agora dessa stack, tira vantagem no poderoso rádio especificado e adiciona software de aplicação, segurança e lógica da rede. Ou seja, da mesma forma que o Bluetooth já pensava em QoS, vou botar um link de Token Bucket para que vocês possam ver, o ZigBee ele pensa já em segurança e lógica da rede. Então entra uma discussão filosófica muito interessante, né? Se eu já estou roteando a nível de ZigBee, ou seja, a nível de camada 2, a nível de 802.15.4, que é a única forma que eu tenho de trocar dados em redes massivas, para que serve a camada de rede? Para que eu tenho roteamento
a nível de camada 3, se eu posso fazer isso a nível de camada 2. Essa é uma discussão que vocês devem estar se fazendo. E deveriam, ou se não estão, deveriam. Então, as taxas de dados ZigBee vão variar de 250, 20 e 40 kbps, suportando uma topologia ou estrela ou peer-to-peer, a gente vai ver que isso tem diferença do papel que o dispositivo tem, suportando dispositivos de baixa latência, usando CSMA, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, ou seja, sentindo o meio, ou seja, da mesma forma que diferente do Bluetooth, que usa poleamento, aqui cada dispositivo individualmente é responsável por saber a hora dele de transmitir, né? Então o Bluetooth fazia esse Multiple Access através de Time Division, né? Aqui eu vou sentir o meio, verificar se eu sou capaz ou não de transmitir, a gente vai ver como é que isso acontece. E eu não vou detectar colisão, eu vou evitar a colisão, ou seja, eu vou buscar protocolos que me permitam liberar o tempo de slot de transmissão para que eu possa transmitir sem que haja colisão, mas isso vai acontecer. Endereçamento dinâmico de dispositivos, protocolo de transmissão confiável baseado em handshake e baixo consumo de energia, a gente vai ver como isso acontece. Então, é um protocolo simples, o 802.802.15.4 é um protocolo simples de transmissão de dados para rede sem fio de baixos requisitos, né? Ou seja, baixos requisitos. É dado através do Carrier Sense Multiple Access com Collision Avoidance, muito parecido com o 802.11, né? No modo distribuído dele, e Optional Time Slot Message Acknowledgement, Optional Beacon Structure, que a gente vai ver o que quer dizer. E segurança em múltiplos níveis. Então, é bom para quando eu quero longa duração de bateria, latência selecionável para os controladores e sensores de monitoramento remoto e eletrônicos portáteis. Ou seja, na parte, né, que eu tenho baixo consumo de dados. Dois tipos de dispositivos, Full Function Devices e Reduced Function Devices, né? O FFD podendo operar em 3 modos, como coordenador ou coordenador de PAN, e o FFD podendo operar em um único modo, que é o device. É claro que o FFD vai poder operar no modo device também. Então, o Full Function Device vai operar em qualquer topologia, ou estrela ou peer-to-peer, e é capaz de atuar como coordenador de rede, comunica com qualquer outro dispositivo. Esse é o dispositivo free for all, todo mundo fala com todo mundo. Já o RFD vai se comportar somente como topologia estrela, não podendo ser coordenador da rede e comunicação somente com o coordenador da rede, fácil implementação. Então a relação do FFD e do RFD é muito parecida com a relação entre o mestre e o escravo do Bluetooth. Só que o FFD ele estaria equivalente a um mestre, só que é um mestre que pode falar com outros mestres. Entende a diferença? Olha só que interessante. Gente, como é que a gente vai fazer isso? Através de composição de endereços. Eu vou ter uma composição de endereços para a estrela e uma composição de endereços entre os peer-to-peer dos mestres. Então, a figura do Network Coordinator, né, pode ser um papel que um FFD pode assumir, tá? A gente está vendo aqui essa comunicação. Na topologia peer-to-peer, só FFDs vão poder trabalhar. Então, imagina que cada nó desse FFD pode ser o mestre de uma topologia estrela para baixo. Isso aumenta gigantescamente o número de nós, aumenta gigantescamente as nossas capacidades de comunicação. Surgindo o que a gente chama de topologia combinada ou a estrela clusterizada, que vai ser a topologia padrão de redes ZigBee. É muito comum hoje em dia pensar que todos os dispositivos vão ser peer-to-peer, mas isso não necessariamente é verdade. A gente vai ver quando a gente trabalha, quando nas próximas aulas, a gente discutir sobre o RPL, né, que isso não é verdade. Na aula que vem a gente vai discutir sobre o 6TiSCH, né, ou seja, a pilha para redes industriais, mas, quer dizer, na semana que vem, vai falar sobre NFC, RFID e o 6TiSCH, e na outra semana seguinte, a semana que vem, a gente vai estar trabalhando com, né, RPL e as primeiras camadas de aplicação. Aí a gente vai terminar o ciclo de protocolos e vai partir para algoritmos. A gente vai falar sobre escalonamento, vai falar sobre roteamento, vai falar sobre diferentes características de protocolos que foram criados para IoT ao longo dos anos. Então, isso aqui é um exemplo de rede, onde eu tenho um Power Coordinator pegando diversos elementos numa casa inteligente. Elementos que vão ser de saúde, elementos que vão ser de conforto, elementos que vão ser de segurança, ou Pikachu, porque o Pikachu é legal. Né? O endereçamento desse meu dispositivo vai ser dentro de um Personal Operating Space, comunicando o mesmo canal físico que constitui uma WPAN, que vai incluir pelo menos uma FFD. Cada Personal Area Network independente vai selecionar um PAN Identifier, ou seja, um endereço, e todos os dispositivos em uma rede vão possuir um endereço estendido de 64 bits. Esse endereço para comunicação direta na PAN. Então, como é que esse dispositivo é feito? Um membro pode usar um endereço com 16 bits que é associado pelo PAN Coordinator quando o dispositivo se associa à rede. Ou seja, na estrela eu vou ter um endereço de rede mais um Device Identifier, né?
Ou seja, esse endereço de 64 bits, na prática, é o endereço do FFD. Por que isso? Isso quer dizer que eu vou ter 2 elevado a 64, né, um pouco menos do que isso, elementos dentro de uma rede, e isso dá 65 mil nós, tá, individuais. Estou falando de 65 mil nós individuais dentro da rede, ou seja, 65 redes possíveis, em cada uma dessas 65 mil redes possíveis, 16 nós. Então vocês conseguem imaginar a quantidade abusiva de devices, né? E dentro de cada topologia estrela eu vou ter um identificador 16 bits. O identificador 16 bits são 65 mil dentro de uma única infraestrutura. Então, olha a quantidade absurda. E o Cluster Tree vai ser, na verdade, uma combinação desses dois tipos de dispositivos. Olha que combinação absurda de endereços. Estou falando 2 elevado a 80 bits. Eu não sei nem expressar isso em valores. Tá? Ou seja, aí faço a pergunta. Se eu tenho todos esses endereços, para que eu preciso de camada de rede? Cláudio, mas você acha que precisa ter camada de rede? Eu, Cláudio, como professor, acho que sim. Ué, Cláudio, mas você não está falando que isso aqui é complicado? Tô falando. Pensa. E isso vai ser assunto das nossas próximas aulas. Então, quais são as funcionalidades da nossa camada física? Ativação e desativação do transceiver do rádio, detecção de energia no canal corrente, indicação de qualidade do link para pacotes recebidos, avaliação do canal para o CSMA/CA, seleção do canal de frequência, transmissão e recepção de dados. Isso que a nossa camada física faz. Muito mais simples do que a camada física do Bluetooth. Ou seja, o que não está na camada física a gente jogou para a camada MAC. A camada MAC aqui é muito complexa. Essas são as frequências de operação, muito parecidas com as do Bluetooth. O padrão vai especificar duas camadas físicas de 868 MHz e 915, que eram muito utilizados em produtos da empresa Mensic, que hoje em dia eu não compro mais, mas durante muitos anos foi a minha fornecedora de nós favorita. E para todos os outros, 2.4 GHz, que é o que a gente usa, por exemplo, no Arduino. Pacotes da camada física vão ter um preâmbulo de 32 bits de sincronização, um começo delimitador no pacote de 8 bits que vai ser formatado com 1110001, cabeçalho físico de camada física com 8 bits, que é o tamanho do meu quadro, né? E de 0 a 127 bytes no campo de payload. Poder da transmissão de aproximadamente 3 dBm, sensibilidade do receptor de 6 dBm, indicação de qualidade do link, caracterização da força de um pacote. A gente vai ver que o Received Signal Strength Indicator, RSSI, ao longo dos anos vai ser um dos principais pacotes, principais informações que a gente vai usar para os algoritmos de rede dentro de Wireless Sensor Networks. Usa como especificação do rádio para determinar o Collision Avoidance, o que a gente chama de CCA, Clear Channel Assessment. O que esse Clear Channel Assessment é? Uma verificação de se o meio está livre ou não. Isso é feito a nível físico, no 802.11 isso é feito a nível lógico, só que aqui no 802.15.4 ele é preferencialmente feito a nível físico, que é uma estimativa melhor. Eu vou ter Mode 1, com verificação de energia, Mode 2, que é a energia média, e Mode 3 é busca por limiares. O limiar de detecção de heresia deve ser no máximo de 10 decibéis. E a gente para por aqui, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a ordem lógica, tá bom?